Ler os versículos 12 e 13, que são os versículos que serão usados nessa pregação. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Vamos orar e vamos pedir o auxílio do Senhor mais uma vez para essa pregação. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, Regente do Universo, Senhor absoluto, não há quem resista ao Teu poder, não há quem escape quando Tua mão poderosa é descida sobre um pecador. Não há como escapar dos Teus decretos, não há como fugir dos Teus propósitos, não há como se esconder da Tua ira, não há como desviar as Tuas setas, Senhor. Tu és um Deus terrível, assustador para o pecador que não tem o Senhor como um Pai. Mas nós damos graças a Deus porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor nos atraiu com cordas de amor e por meio de seu Filho Jesus Cristo, enviado para sofrer e morrer na cruz, a morte mais vergonhosa, mais desprezível, no lugar de pecadores como nós, a fim de que nós pudéssemos provar desse grande amor manifestado a nós na cruz, e assim, ó Deus, pudéssemos levantar as nossas cabeças confiadamente, não com medo, como fizeram os nossos primeiros pais no paraíso quando pecaram contra o Senhor e se esconderam, mas agora, confiados no novo e vivo caminho que nosso Salvador Jesus Cristo abriu para nós, por meio da sua carne, nós entramos na presença do Senhor nessa confiança para render graças ao nome do Senhor, sabendo que o Senhor não é um Deus irado contra nós, mas é um Deus amoroso, enquanto fomos reconciliados por meio de seu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, nos abençoa por meio dessa pregação, faze-nos entender quais são os teus santos propósitos para nós, como congregação de Jesus Cristo aqui nessa localidade. Abençoa-nos com a pregação, faze com que essas palavras possam penetrar no mais profundo do nosso coração e operar de modo muito especial em nosso ser, assim como nós ouvimos na pregação da manhã, gerando no coração morto em delitos e pecados a nova vida e operando nos corações crentes a continuidade, a preservação dessa vida por meio de Cristo Jesus e do seu poder. Nós suplicamos a tua bênção nesse momento, ajuda o teu servo que vai pregar a tua palavra e abençoa a tua igreja que está reunida aqui e espalhada em suas casas, em diversos bairros da nossa cidade de Caruaru, também aqueles que estão acompanhando à distância por meio da transmissão desse culto, que também essas pessoas possam reconhecer na pregação a voz do bom pastor e se submeter ao senhorio de Cristo por meio dos seus servos escolhidos. Em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que acompanharam a pregação na semana passada, nesse capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nos primeiros 11 versículos, nós já falamos sobre a necessidade da vigilância enquanto nós aguardamos pelo retorno do nosso Salvador Jesus Cristo. A partir do versículo 12 até o final desse capítulo, nós temos uma série de exortações, são várias exortações que o apóstolo Paulo está dando à igreja de Tessalônica, que também são úteis para nós. Algumas dessas exortações, o apóstolo Paulo está retomando alguns assuntos que ele já tratou ao longo da carta. Outras exortações
São antecipações de assuntos que ele vai tratar ainda na próxima carta. Ele escreve 2 cartas aos Tessalonicenses e depois na segunda carta, então ele vai retomar algumas dessas exortações e outras são exortações mais gerais. E nos versículos 12 e 13, que nós vamos tratar na pregação dessa noite, por exemplo, o apóstolo Paulo exorta fortemente a igreja de Tessalônica a acolher a sua liderança, reconhecendo o trabalho que os líderes realizam no meio da igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero que você olhe nesse momento para os versículos 12 e 13 desse capítulo 5 e observe a estrutura desses versículos que nós vamos seguir nessa pregação. Observe, por exemplo, que o início do versículo 12 tem uma exortação à submissão por parte da congregação, na primeira parte do versículo. Na segunda parte desse versículo 12, nos ensina a quem é direcionada essa submissão. Então, a palavra de Deus fala sobre aqueles que trabalham, presidem e admoestam no Senhor. O versículo 13, na parte A desse versículo, a congregação é ensinada sobre o modo apropriado de se submeter à liderança desses servos de Deus, então, com amor e estima. E a parte B do versículo, então, explica por que a igreja deve agir assim. Porque por causa do trabalho que esses oficiais, os homens de Deus, realizam no meio da igreja como representantes de Cristo. E o finalzinho, então, do versículo 13, nós temos uma promessa da parte de Deus, quando a igreja está vivendo em bom relacionamento com a sua liderança, o Senhor promete abençoar a vida da igreja com paz. Então, isso é a estrutura que nós temos desses versículos, falando sobre o governo de Cristo por meio das autoridades que ele tem escolhido. Isso abrange todas as esferas das sociedades humanas, mas nós vamos tratar mais especificamente, então, sobre a liderança da igreja, que é o foco do apóstolo Paulo nessa passagem. Todos nós sabemos, irmãos, sendo bem francos, que o tema da liderança é um tema muito sensível. É muito sensível. Seja no relacionamento entre um marido e uma esposa, no governo espiritual que o marido deve ter sobre a sua esposa e na submissão amorosa que a esposa deve ter para com o seu marido. Seja na relação entre patrão e empregado, na relação de governantes e governados, a gente sabe que há uma constante tensão nessa relação entre liderança e liderados. Porque nós sabemos que, de um lado, muitas lideranças se aproveitam da sua posição como líderes para tirar proveito para si mesmo em cima dos seus liderados. Do outro lado, liderados inconformados e até desapontados e sentindo-se oprimidos pela liderança, desenvolvem um espírito de rebelião à autoridade dessas lideranças. E podemos mencionar ainda que tem aqueles que obedecem à sua liderança somente por interesse. Pode ser qualquer que seja a área, também na igreja acontece isso. Enquanto a liderança da igreja não está mexendo com ele, não está atacando os seus interesses, eles se mostram pessoas muito obedientes, muito submissas. Mas no momento em que eles são atacados em seus pecados, em seus erros, então toda aquela submissão desaparece e então fica claro que toda a sua submissão era somente por interesse próprio e não por uma real submissão àquele que é o rei do universo, que governa a sua igreja por meio dos seus oficiais escolhidos. E ainda podemos lembrar
daquelas pessoas que têm uma obediência cega às suas lideranças. Não importa o que eles fazem, não olham para os seus erros, mas seguem cegamente todos os seus ensinos e recomendações, porque nessas pessoas o governante ou o líder da igreja, ou seja, em qualquer esfera, o líder, ele usurpou a função do próprio Deus. Então aquele líder não é mais um ministro de Deus governando em nome de Deus, mas agora é o próprio Deus para essas pessoas. Então elas acabam seguindo cegamente essas pessoas, até o dia em que os seus olhos são abertos e então elas acabam se revoltando. Então essas pessoas partem de um extremo ao outro, de um espírito diabolicamente submisso para um espírito revoltoso. Nenhuma das duas coisas são sentimentos que a palavra de Deus nos ensina em relação às autoridades constituídas. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem que a relação entre liderança e congregação é uma relação que sofre os seus efeitos por causa do pecado. E o apóstolo Paulo, ele escreve preocupado que uma boa relação entre a liderança da igreja e a congregação seja mantida, para que isso não acabe comprometendo o desenvolvimento da igreja de Tessalônica. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre esse tema da liderança, ele usa uma expressão um pouco mais forte do que normalmente ele vinha usando aqui na carta. O versículo 12 começa dizendo: agora vos rogamos, irmãos. Essa expressão, vos rogamos, aqui equivale a nós pedimos encarecidamente, nós imploramos, nós apelamos, nós exigimos, irmãos. É realmente uma forma mais forte como o apóstolo Paulo está usando para tratar desse assunto. Em toda a carta até agora, a gente tem observado um tom bem ameno do apóstolo. Expressões como: damos graças por vós, vos exortamos, vocês sabem, irmãos, eu sei que vocês já estão fazendo isso, mas continuem progredindo, não podendo mais suportar o cuidado de vós, consolem-se. Então veja, essas expressões que o apóstolo Paulo tem usado até agora na carta mostram realmente que o tom dessa primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses é realmente um tom bem exortativo, bem estimulante, não tem um aspecto forte de repreensão. Mas quando ele vai tratar desse assunto da submissão às autoridades na igreja, ele então usa uma palavra mais firme. E a outra vez que o apóstolo Paulo usou essa mesma palavra aqui para rogamos, foi no capítulo 4, versículo 1, quando ele tratou o problema da prostituição da igreja, quando ele exigiu da igreja que a igreja vivesse de modo santo diante do Senhor. Naquele momento, Paulo também tem a necessidade de ser mais firme na santificação, na cobrança da santificação da igreja. Então devemos pensar por que o apóstolo Paulo está voltando a esse tom mais forte numa carta que normalmente ele fala de um modo muito amigável. Pessoas que têm um espírito insubmisso, eles podem logo dizer: Paulo está sendo corporativista aqui, ele está defendendo a sua classe, ele está escrevendo dessa maneira para fazer a igreja obedecer os líderes da igreja, porque ele também era um líder, então ele está defendendo os seus próprios interesses. Mas não tem nada a ver com isso aqui. O apóstolo Paulo está preocupado com a saúde dessa congregação, porque ele está bem consciente do estrago que o pecado causou nas relações de autoridade desde o princípio do mundo. Lembre-se dos nossos primeiros pais. Como começou os problemas e o pecado dos nossos primeiros pais? Começou exatamente com insubmissão a Deus.
Então, aqueles que estavam provando de um governo amoroso, cuidadoso de Deus, se rebelam contra a autoridade de Deus e, instigado pela serpente, agora intentam usurpar a posição de Deus, se tornando semelhante a Ele. E como consequência de sua rebelião contra a autoridade de Deus, a gente sabe o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Ele começou a experimentar esse problema de autoridade dentro de sua própria casa. A própria palavra de Deus coloca como um castigo para o primeiro casal, que o desejo da mulher agora será para o teu marido e ele te governará. No capítulo 3, nós lemos sobre isso. Por que Deus está dizendo isso? O que ele está dizendo é que o pecado vai tornar a relação de governo do marido sobre a esposa de uma tendência opressiva, e a relação de subordinação da mulher em relação ao marido será também uma submissão indesejada. E é exatamente isso que nós vemos se multiplicando pelo mundo todo, e não apenas no casamento, como nós lemos em Gênesis capítulo 3, mas todas as relações que envolvem o governo de autoridades e os seus subordinados, nós estamos experimentando essa mesma tensão, uma tendência de opressão por parte dos que governam e uma tendência à revolta e desobediência por parte daqueles que são governados. Então, o que o apóstolo Paulo faz nesses versículos aqui, na sua exortação à igreja de Tessalônica, é aplicar o ensino bíblico acerca da liderança, conforme nós aprendemos do 5º mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 12. O princípio fundamental do 5º mandamento é: obedeçam aqueles que são reconhecidos como seus superiores, não apenas se eles forem bons, em tudo o que não seja contrário à palavra de Deus. Então, tanto Romanos 13 nos ensina sobre esse princípio de autoridade dos governantes sobre nós, como 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Pedro deixa claro que a submissão à autoridade independe do fato de elas serem boas autoridades ou más autoridades. A nossa submissão a eles não depende do seu caráter, mas dependem da sua posição como ministro de Deus, e dependem de eles exigirem aquilo que é contra a palavra de Deus ou não. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os primeiros 9 versículos, que fala sobre o início da igreja de Tessalônica, nós podemos supor que o fato de que os apóstolos tiveram de sair muito rapidamente às pressas da cidade, não houve tempo para que o apóstolo Paulo estabelecesse uma liderança na igreja. Uma conclusão para isso é que Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, ele não menciona a presbíteros, diáconos, como ele faz quando está escrevendo a Filipenses, por exemplo. Nem ele conclui a sua carta mencionando cooperadores da igreja de Tessalônica, como ele faz quando ele escreve várias cartas. Romanos, ele conclui mencionando vários cooperadores da igreja em Roma. Ele escreve 1 Coríntios mencionando cooperadores da igreja, Efésios, Colossenses, e até a própria carta a Filemão, Paulo conclui mencionando nomes de cooperadores das igrejas locais. Ele não faz isso com a carta aos Tessalonicenses. Então é possível que em Tessalônica não houvesse ainda uma liderança estabelecida por meio da eleição, conforme o apóstolo Paulo havia feito em várias outras cidades, conforme nós aprendemos de Atos capítulo 14,
Mas apesar disso, existiam homens que estavam trabalhando na igreja. Existiam homens que estavam assumindo certas tarefas próprias da liderança de uma congregação. E o apóstolo Paulo reconhece isso. O fato de que tinha pessoas assumindo essa liderança natural é muito semelhante ao que já havia acontecido nas igrejas da Judéia. No capítulo 11 de Atos, sem nenhuma menção à eleição, nós lemos sobre os anciãos na igreja de Jerusalém. Esses anciãos da igreja de Jerusalém, provavelmente, eles, quando se convertiam do judaísmo para o cristianismo, eles naturalmente assumiam uma posição de liderança na igreja, porque dentro da tradição judaica, os anciãos de Israel eram pessoas que assumiam naturalmente uma função de governo na nação de Israel. Então, esses anciãos, convertendo-se ao Senhor, na igreja, eles eram logo reconhecidos como pessoas com capacidades para liderar a congregação. Pelo menos no comecinho da igreja, isso aconteceu. Depois, a prática de estabelecer a liderança por meio do voto foi se estabelecendo cada vez mais. E até quando Paulo escreve a Timóteo, então, o capítulo 3, ele realmente identifica os critérios. Um homem não pode exercer um ofício na igreja se ele não apresentar essas qualificações. Então, algo semelhante está acontecendo na igreja de Tessalônica. Homens que naturalmente estavam assumindo certas funções na igreja, mesmo que ainda possivelmente não havia uma ordenação ao ofício, eles estavam realizando as tarefas de um oficial de Cristo. As palavras que o apóstolo Paulo usa no versículo 2 mostram que esses homens eram bem ativos na congregação. Veja, no versículo 12, ele fala sobre os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Essa palavra traduzida aqui por trabalho, ela é diferente da palavra comum no grego para se referir ao trabalho. Ela aqui não está no texto aqui para simplesmente dizer que esses homens realizavam tarefas na igreja. Mas essa palavra foi especialmente escolhida pelo apóstolo para se referir ao trabalho esmeroso, dedicado, realizado em meio à fadiga, a muito esforço, quando esses homens estavam realizando certas tarefas no meio da congregação. Então, fala mais sobre a qualidade do empenho desses homens no trabalho do que as tarefas que eles estavam realizando. Paulo, por exemplo, usa essa mesma palavra lá em Filipenses capítulo 2, versículo 16, e a nossa tradução lá nem traduziu como trabalho, quando o apóstolo Paulo disse: eu espero que eu não tenha trabalhado em vão. A nossa tradução lá apropriadamente traduziu: espero que eu não tenha me esforçado em vão, porque o significado dessa palavra é menos descritiva de trabalho, mas muito mais enfático sobre a natureza dedicada com que a pessoa realiza certas tarefas. Então, esses homens no meio da congregação, eles não estavam simplesmente fazendo alguma coisa porque alguém pediu, porque foi constrangido a fazer. Não, eram pessoas que estavam realmente se dedicando em certas tarefas e fazendo esse trabalho com muita dedicação. Eles estavam, nós como nordestinos aqui, nós diríamos, eles estavam dando um duro danado no meio da congregação. A palavra presidem, só Paulo usou essa palavra. Interessante. Paulo realmente, ele é um escritor do Novo Testamento que ele está escolhendo palavras quando ele está usando. Ele realmente seleciona. Quando ele usou essa palavra, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 8, as traduções estão traduzindo de maneira diferente essa palavra. Algumas vezes ela aparece para se referir a serviços, a ajuda, a cuidado. Lembram-se de Febe, a nossa irmã Febe, que era uma cooperadora de Deus. Paulo usa também essa mesma palavra aqui para se referir a Febe
como um exemplo de uma irmã servidora, uma irmã que estava usando sua casa e os seus recursos para servir aos servos de Deus na pregação do Evangelho. E Paulo também usa essa palavra no versículo 4 e 5, quando ele diz que os homens devem governar bem a sua própria casa. Então essa palavra, ela realmente serve não simplesmente para descrever uma liderança, mas para descrever a capacidade que alguém possui para conduzir uma liderança, porque nem sempre essas pessoas eram líderes oficiais, mas estavam realizando trabalhos de liderança. E a terceira palavra, admoestam, é outra palavra que só Paulo, pelo menos essa forma como a palavra se encontra, só Paulo usou no Novo Testamento. E ele usou para se referir ao ensino, à instrução com vistas à correção. Então, nem sempre a palavra tem aquele sentido negativo de reprimenda. De vez em quando ela é usada no sentido de ensinar a pessoa com vistas a corrigir aquele erro de uma forma bem amorosa. Essa palavra Paulo usa no contexto da instrução que ele dá aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando ele está descendo para Jerusalém e reúne os presbíteros da igreja de Éfeso na cidade de Mileto e dá as instruções finais para essa igreja, onde o apóstolo Paulo passou bastante tempo pastoreando. Então Paulo usa ali também em Colossenses 1:28 com esse sentido de contribuir para que aquele que está errado se corrija do erro. Mas é interessante que essa palavra não é exclusiva para o trabalho dos líderes na congregação, mas Paulo usa muitas vezes para se referir ao cuidado que um membro deve ter com o outro membro. Quando nós estamos vendo um irmão nosso no erro, nós não podemos passar de lado e deixar o nosso irmão no erro. É uma obrigação de cada membro da congregação, como Paulo faz aqui em 1 Tessalonicenses 5,14, também em Romanos 15,14, Colossenses 6,16, 2 Tessalonicenses 3,15. Então, ele nos instrui de que nós devemos admoestar uns aos outros, corrigir uns aos outros, repreender uns aos outros. Então observe, irmãos, depois dessa descrição do apóstolo Paulo, mesmo se não há uma liderança estabelecida na igreja de Tessalônica, no sentido de que foram homens que estavam exercendo a função porque foram escolhidos pela congregação. Já vimos que talvez não tenha sido esse o caso, talvez esses homens estavam assumindo uma liderança natural, já que eles eram homens dedicados, ativos, e que mostravam muitas qualidades próprias de um líder da igreja. E então o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele instrui a igreja para que possam se submeter a esses homens, acatando com apreço ou reconhecendo-os como líderes e valorizando-os como os seus líderes. Esses homens, a parte B do versículo, o trabalho que eles estavam realizando no meio da congregação, não tem nenhuma evidência de que eram pessoas que estavam tentando se promover como liderança da igreja, se introduzindo na posição daqueles que deveriam serem oficiais chamados, porque Paulo deixa claro na parte B desse versículo que eles realizavam esse trabalho no Senhor. O apóstolo Paulo é muito claro, ele, o próprio apóstolo do Senhor, reconhecia nesses homens que eles não estavam assumindo posição de liderança na igreja por causa de seus próprios corações cobiçosos, mas porque eles nutriam um amor genuíno, uma preocupação genuína, um cuidado genuíno pela igreja de Jesus Cristo. Eles agiam como verdadeiros
pastores do rebanho, que querem fazer a vontade de Deus na vida do rebanho e quer conduzir o rebanho do Senhor na vontade do Senhor. Então, de um lado, aqueles que são chamados a governar devem ter esse sentimento que nós estamos vendo aqui, um sentimento de entrega, de dedicação, de cuidado, de amor. Não devem fazer o trabalho na congregação com aquele sentimento de cobiça, como o apóstolo Pedro menciona na primeira carta, capítulo 5, versículo 1 a 3, nem por constrangimento, como se estivesse fazendo uma coisa forçada que não queria fazer, mas devem realmente fazer voluntariamente, com todo o amor. E também por causa disso é que o apóstolo Paulo está exortando a congregação a que tratem esses irmãos com amor e máxima consideração. Versículo 13, hein? Você pode ver aí. Por que Paulo está dizendo isso? Porque quando nós estamos obedecendo aos líderes que o Senhor constituiu sobre nós não estamos meramente nos submetendo a homens, nós estamos nos submetendo ao Senhor mesmo. Da mesma maneira que nós, como cidadãos em nossa nação, quando nós nos sujeitamos às autoridades constituídas, nós fazemos isso com todo o zelo, com todo o respeito, com todo o amor, porque nós sabemos que eles são ministros de Deus sobre nós. Uma esposa em casa, ela deve ser uma esposa submissa ao seu marido, não porque ele é bonzinho, mas por causa da posição que ele exerce na liderança do seu lar, sendo responsável espiritualmente, não por sua própria vida, mas pela vida da sua esposa e pela vida dos seus filhos. Então, se um homem arrogantemente acha que essa posição lhe dá direito de oprimir, ele deve saber que muito mais será cobrado dele do que da sua esposa, do que dos seus filhos. O apóstolo Paulo dá esse mandamento para a igreja: honrem esses homens com amor e máxima consideração. Por que é necessário esse mandamento tão forte? Porque Paulo sabe que nós não somos de uma tendência a fazer isso. A palavra de Deus, quando vai lidar com problemas que nós temos mais dificuldade, a palavra de Deus é muito forte. Por exemplo, a Bíblia não precisa ordenar que a gente ame a nós mesmos. Cada um ame a si mesmo. Por que a palavra de Deus não ordena isso? Porque isso é uma coisa que nós fazemos já. Qual é o desafio? É amar o outro. É amar o amigo, o necessitado, o inimigo. Aí a palavra de Deus entra para dizer: ame os seus inimigos. Porque não é da nossa natureza nos sujeitar às autoridades. O apóstolo Paulo precisou ser firme na exortação à igreja: ame-os e tenha-os em máxima consideração. Faça isso como se vocês estivessem servindo a Deus, obedecendo a Deus, se sujeitando a Deus. Esqueça o homem que está diante de você. Isso não significa ignorar os seus pecados. Eu vou falar mais sobre isso adiante. Mas significa não obedeça em razão dele e do que ele é. Obedeçam em razão daquilo que eles representam e do trabalho que eles realizam no meio de vocês. Isso deve gerar grande temor no nosso coração. Porque se nós amamos, respeitamos, elogiamos, nós fazemos isso com aquelas pessoas que nós julgamos que é digno do nosso amor, do nosso respeito, do nosso elogio. Mas nós temos muita dificuldade de fazer essas coisas com as pessoas que nós julgamos que não são dignas do nosso amor, do nosso respeito, do nosso elogio. Por isso Jesus nos ensinou que nós devemos amar
até mesmo os nossos inimigos. O apóstolo Pedro ensinou que nós devemos obedecer às autoridades, não apenas se elas forem boas e cordatas, mas até mesmo as perversas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. E é por isso também que o apóstolo Paulo não teve nenhum problema em declarar diante do rei Herodes Agripa que ele estava feliz diante do rei, por poder se defender e defender a causa do Evangelho. Nós somos chamados a reconhecer as autoridades que são postas sobre nós. Somos chamados a reconhecê-las como ministros de Cristo, seja em casa, seja na igreja, seja na sociedade. Devemos ter por essas autoridades amor e grande consideração, não por causa do que elas são, mas por causa do trabalho que elas realizam em nome de Deus e em favor da Igreja de Jesus Cristo. Eu já citei um exemplo aqui em outra ocasião. Se nós avançarmos um sinal e o guarda de trânsito ligar a sirene atrás de nós, encosta, e ele pedir a nossa carteira de habilitação e anunciar que ele vai emitir uma infração de trânsito por desobedecer a sinalização, nós não vamos dizer: espera aí, senhor policial, só um minutinho. O senhor em casa é um bom marido? O senhor é um bom pagador de imposto? O senhor é uma pessoa que respeita outras pessoas nessa autoridade, na sua posição como autoridade? Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque o trabalho que ele está realizando independe do caráter moral dele. Para o caráter moral dele, deve existir dispositivos internos para lidar com isso. Se ele vai continuar ou não exercendo a sua função em razão de desvios morais. Mas no uso de suas atribuições, nós não podemos apelar para o seu caráter moral a fim de decidir se nós vamos obedecê-los ou não. Eles não têm de ser perfeitos, eles não têm de ser bons, eles são, por ofícios, ministros de Cristo e autoridade sobre nós. Todas as ordenanças de Deus, nós devemos saber, são acompanhadas por promessas. E não é sem razão que exatamente nesse mandamento, no 5º mandamento, quando nós estamos lendo Êxodo capítulo 20, exatamente nesse mandamento nós lemos que obedeçam aos seus pais para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Todas as ordenanças de Deus têm promessa, mas há uma ênfase na promessa nesse mandamento, porque há uma grande dificuldade para nós nos submetermos, a começar pela autoridade do próprio Deus sobre nós. E por causa disso, ele coloca um castigo severo sobre os filhos que são rebeldes aos seus pais, porque o princípio da obediência é aprendida na relação mais básica de um filho em relação ao seu pai, aos seus pais. E quando um filho não consegue cumprir satisfatoriamente esse princípio elementar de obediência com os pais, em quem eles começam a ter os primeiros conhecimentos de Deus. Uma criança não sabe nada sobre Deus. Tudo que eles sabem sobre Deus, eles aprendem com o papel do seu papai e da sua mamãe. Desprezar o seu pai e a sua mãe é desprezar a Deus e a sua autoridade. Por isso, no Antigo Testamento, Deus ordenou que os filhos rebeldes, quanto mais incorrigíveis, deveriam ser punidos com a morte. Por que Deus foi tão severo? Será que Deus mudou? Será que Deus hoje é tolerante com nossa insubordinação às autoridades? Não, Deus não muda. Deus é o mesmo. É um Deus zeloso e um Deus
que promete àqueles que estão lutando contra essa tendência de rebelião para servir a Deus por meio da obediência às autoridades. Deus tem prometido bênçãos de longa vida, não apenas nessa vida, mas no mundo vindouro. E não é diferente quando nós pensamos na igreja, irmãos. Por isso o apóstolo Paulo conclui falando sobre a promessa de Deus, quando há harmonia no relacionamento entre a congregação e a sua liderança. Deus promete abençoar com a paz a congregação, quando ela honra a sua liderança como se estivesse servindo ao Senhor, assim como os ministros, quando eles estão realizando o seu trabalho apropriadamente na congregação. Irmãos, quem já enfrentou conflitos, seja em casa, no casamento, com os filhos, no trabalho, nós estamos experimentando um momento de grande tensão na relação dos governantes com o povo brasileiro, em razão do modo como lida com a pandemia, também esses assuntos mais recentes agora de demissão de pessoas no governo que eram consideradas realmente pessoas importantes, chaves no governo, e essa tensão. Mas principalmente quando isso chega bem pertinho de nós, quando isso chega dentro da nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, a gente percebe como é horrível o ambiente quando há tensão entre as partes. É um ambiente terrível. Muitas vezes a vontade que dá é você desaparecer daquele ambiente. Perde o gosto, perde o prazer, perde a alegria. Mas coisa boa, irmãos, é quando há uma harmonia entre as partes, quando na igreja os oficiais estão se esforçando para realizar o trabalho de Deus como Deus quer, e quando os membros da congregação também estão servindo a Deus do modo como Deus quer. A paz se estabelece quando ambas partes estão cumprindo as suas responsabilidades conforme a palavra de Deus nos chama. De um lado, as autoridades trabalhando do modo correto, do outro lado, a congregação se submetendo a elas do modo apropriado. Porém, observe que nesse texto aqui, o apóstolo Paulo não está se referindo às lideranças em si. As lideranças aqui são mencionadas como aqueles que devem ser respeitadas. Paulo realmente está colocando o peso sobre a congregação. Nessa passagem, a exortação é sobre a congregação. A congregação é chamada a respeitar, a reconhecer, a obedecer, a amar, a estimar a sua liderança. Paulo não faz esse direcionamento aos líderes da igreja, em parte, porque ele já falou sobre o papel da liderança no capítulo 2, nós pregamos sobre isso aqui, se os irmãos ainda se lembram, versículos de 1 a 12. Então, de fato, o foco dessa mensagem é o chamado de Deus para a congregação do Senhor Jesus. Então, em conclusão, queridos irmãos e irmãs, uma igreja onde a congregação e a liderança não se entendem, a adoração a Deus fica comprometida. As ovelhas tendem a se dispersarem e até mesmo os visitantes se afastam, porque o clima se torna pesado e difícil para se conviver. Mas Deus nos chama à paz. Nós somos chamados à responsabilidade de promover a paz por meio de um convívio harmonioso com as lideranças da nossa igreja. Por isso, irmãos e irmãs,
Nunca lute contra essa tendência de procurar defeito na sua liderança para justificar os seus próprios pecados, os seus próprios erros e a sua própria tendência de insubordinação e de rebelião às autoridades constituídas. Nós não convivemos muito tempo junto durante a semana, mas mesmo assim, se os irmãos procurarem em mim defeito, com certeza vão achar. Possivelmente não vão ter muito trabalho para começar a achar os meus defeitos. Isso pode ser dito mesmo de cada homem que Deus, por sua misericórdia e bondade, vier a levantar no meio da nossa congregação. E nós estamos orando, pedindo a Deus para que Deus realmente levante homens na congregação, para que possa liderar o rebanho de Jesus Cristo, e assim a carga desse trabalho não ficar somente nas costas de um homem. Isso não é bom. E no momento em que Deus nos conceder mais homens aqui na congregação, se nós formos procurar defeitos neles, vamos achar. Ao mesmo tempo, homens da igreja devem olhar para essas marcas que o apóstolo Paulo está identificando nos homens de Tessalônica e deve realmente aprender com eles. Esses homens eram homens dedicados, trabalhavam em prol da congregação, cuidavam da congregação, ajudava a corrigir os erros da congregação, a fim de conduzir a congregação do Senhor como um povo santo ao Senhor. Todo homem deve olhar para esses exemplos e olhar para a sua própria vida e verificar como ele, como homem de Deus, como ele tem conduzido a sua própria casa, como ele tem servido a igreja de Cristo, a fim de ajudar na condução do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Apesar dos erros da liderança da igreja, é dever de vocês honrá-los. É isso que agrada a Deus. Não alimentem um sentimento em contrário, um sentimento de insubordinação contra as suas lideranças por causa dos erros deles. Lutem contra isso. Lutem contra isso. Sempre que eles estiverem ensinando o que é correto e ordenando vocês a fazerem tudo o que é conforme a palavra de Deus, submetam-se às boas instruções deles. E é também uma responsabilidade de cada um de vocês a orar e lutar contra essa tendência do pecado de jogar você contra as suas lideranças, a levá-los a uma atitude de insubordinação àqueles que o Senhor colocou para governar a sua igreja, e pensando também nas demais esferas na família e na sociedade. Os membros da congregação, e os irmãos sabem que nós temos uma prática de fazer visitações pastorais aos membros e congregados da congregação, visitas regulares. Os membros devem buscar a sabedoria de Deus para distinguir quando um oficial da igreja está emitindo a sua própria opinião ou quando ele está dando uma instrução, uma exortação, fazendo uma correção em nome do Senhor e com a palavra de Deus aberta. Porque se um oficial está emitindo uma opinião pessoal, o membro pode até decidir não segui-la. Mas se ele estiver abrindo a palavra de Deus, estiver ensinando conforme a palavra de Deus, todo crente está obrigado a obedecer. Porque naquele momento, você não estará obedecendo ao homem, mas você estará obedecendo a Deus que ordena em sua palavra.
E se você não obedece, você não estará em uma rebelião contra o homem, mas contra o próprio Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando qualquer oficial da igreja errar, e eles vão errar, quando eu errar, e eu tenho errado, procure-os, exorte-os com amor, mas não deixe de fazer o que eles ensinam quando eles estão abrindo a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus. Olhem para esses homens fracos que Deus colocou para nos conduzir e se lembrem dele em suas orações. Ajude-os no trabalho que eles estão realizando no meio da congregação. Contribua com bons conselhos para que o trabalho deles seja aperfeiçoado. Obedeçam em tudo o que tiver de acordo com a palavra de Deus e orem para que o coração de vocês sejam conservados humildes até a vinda de Cristo, para que cada um de vocês possa se submeter ao governo de Cristo por meio das suas autoridades, porque esta é a vontade de Deus, nos governar pelas mãos deles. Amém.